Hoje, na nossa aula de AED 2, nosso objetivo é implementar os 3 algoritmos de ordenação estudados anteriormente: o Bubble Sort, o Insertion Sort e o Selection Sort. Então, nessa aula eu propus aqui que a gente resolva 5 exercícios, que eles vão dar para a gente um passo a passo de como implementar esses algoritmos. Tá? No primeiro exercício, já é uma coisa bem simples. A gente vai fazer um programa que vai gerar um vetor com valores aleatórios, né? Porque esse vetor vai ser utilizado como teste, né, nos nossos algoritmos de ordenação. Então, o primeiro passo aqui é a gente vai aproveitar e utilizar já a alocação dinâmica para gerar esse vetor. Tá? Ou seja, a gente vai utilizar ponteiros. E o primeiro passo aqui é a gente definir algumas constantes que vão ser úteis no desenvolvimento do nosso programa. As 3 constantes aqui são tamanho do vetor, valor máximo e valor mínimo. O tamanho do vetor define para a gente a quantidade de elementos no vetor. E o valor máximo e mínimo vão definir, respectivamente, o maior valor e o menor valor a ser inserido no vetor. Por quê? Porque a gente vai inserir esses valores de forma aleatória. E, por exemplo, aqui definindo essas constantes, né? O tamanho do vetor com 10 elementos, o valor máximo igual a 20 e o valor mínimo igual a 0. Tá? Isso aqui é um exemplo de como que a gente implementa isso no início do nosso arquivo C. Agora, dentro da função main, o que a gente vai precisar fazer? Declarar o nosso ponteiro, né, e alocar a memória. Então, para alocar a memória, um vetor, a gente já vai multiplicar aqui pelo tamanho do vetor, ou seja, a constante que foi declarada já no início do nosso programa. Aí a gente não pode esquecer que, como a gente está utilizando a alocação dinâmica, no final do programa a gente tem que dar um free vetor. Tá? Agora, para inserir os números aleatórios no nosso vetor, a gente vai precisar utilizar a função rand. Tá? Aqui eu coloquei um link para ajudar vocês a entender o funcionamento da função rand e da função srand. Tá? A função srand, basicamente, ela vai definir uma semente para que a gente gere esses números aleatórios. Então, se a gente colocar a mesma semente, essa função rand ela sempre vai gerar para a gente os mesmos números aleatórios. Tá? Porque aqui o computador ele não consegue gerar números aleatórios. Os nossos números aleatórios aqui eles são pseudo-aleatórios. Tá? A gente pode utilizar a função rand, né, e a função srand em conjunto com a função time. Aí a gente fornece para ela uma semente que vai ser a hora, tá, calculada lá pela função time. Aí o que vai acontecer? A gente fazendo isso, consequentemente a gente vai ter aí uma aleatoriedade maior na hora de gerar esses dados. Mas se a gente quiser utilizar sempre os mesmos conjuntos de dados, então a gente vai utilizar srand com valor fixo. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de como gerar esses números aleatórios. O valor máximo e mínimo eles vão definir para a gente qual que é a faixa de valores, tá? Que a função rand vai gerar. Porque a função rand ela não tem nenhum limite, mínimo nem máximo. Aí o que a gente faz? A gente usa a função resto, tá? E dessa forma a gente vai definir um valor máximo utilizando a função resto. Tá? E para definir o valor mínimo a gente soma. Muito simples. Então dessa forma aqui a gente está gerando os números aleatórios e já inserindo eles no vetor que foi declarado anteriormente. Aqui como semente eu estou usando o valor 0, mas pode ser usado qualquer outro valor, não tem problema, valor inteiro. Tá? Em seguida a gente pode imprimir aqui esses números que foram inseridos no vetor para ver como que está se comportando esses números aleatórios. Então eu quero que vocês implementem isso aqui e tentem mudar o valor da função srand e depois colocando outros valores aqui e depois tentem adicionar essa função time, tá? Passando null aqui como entrada, que aí você vai ter uma aleatoriedade maior. Tá? E para usar essa função time é necessário incluir a biblioteca time.h. Então vocês têm que colocar lá um include, tá? No início do código. O código completo, tá? Do jeito que eu mostrei para vocês aqui, fica dessa forma, com todos os includes, a definição das constantes,
a definição das variáveis, né, declaração das variáveis, alocação do vetor, gerando os números aleatórios e imprimindo os números aleatórios. E por fim, a gente libera a memória que foi alocada no vetor. Tá? Agora vamos ver o exercício 2. Tá? O exercício 2 já pede o seguinte, né? Dado o pseudocódigo, que é mostrado no próximo slide, ele pede que você implemente o algoritmo de ordenação Bubble Sort e execute-o em um vetor formado por valores aleatórios, ou seja, o vetor que a gente criou no exercício anterior. Tá? Então aqui tem o pseudocódigo do Bubble Sort. Ah, mas quem tem muita dificuldade para implementar, ainda não tem muita experiência, eu já estou dando para vocês o algoritmo, tá? Na linguagem C, aqui, seguindo a mesma ideia do pseudocódigo mostrado aqui. Então quem quiser pode pegar esse código, tá? Escrever, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada, tentem primeiro escrever a solução de vocês e se não conseguir, aí sim, olha a minha solução, tá? No exercício 3, olha só, é uma coisa também bem simples, parecida com o primeiro exercício, que é a gente implementar o algoritmo Selection Sort, tá? E a mesma coisa, executar ele utilizando o vetor formado por números aleatórios, né, do primeiro exercício. Então aqui, mesma ideia, eu passo para vocês o pseudocódigo, tem aqui, e em seguida a gente já tem a solução na linguagem C do Selection Sort, seguindo a mesma ideia, tá? O mesmo passo a passo aqui do pseudocódigo. Tá? Já é para facilitar, mas eu sugiro que vocês tentem implementar e se não conseguir, aí sim, olha a solução aqui desse slide. Próximo exercício, o exercício número 4, já pede para você implementar o algoritmo Insertion Sort, a mesma coisa, utilizando o vetor com números aleatórios. Tá? Então aqui eu mostro para vocês o pseudocódigo que a gente viu em sala de aula e em seguida eu já mostro a solução. Tá? Quem quiser olhar. Agora no exercício 5, aqui agora já é uma coisa um pouco mais diferente. Eu peço para vocês calcularem o tempo de processamento para ordenar um vetor. Tá? O vetor aqui nesse caso ele vai ter 1000 valores. E eu quero que vocês utilizem cada um daqueles 3 algoritmos de ordenação que a gente viu aqui. Para calcular esse tempo de processamento, vocês vão ter que utilizar essa função clock. Tá? Função clock, ela retorna para a gente como que está o estado do processador. Então, dessa forma, a gente consegue, a gente pega o estado do processador antes, né, o número de iterações, digamos assim, que ele está calculando. A gente pega esse valor antes de chamar a função e pega esse valor depois de chamar a função. Aí o que a gente faz? Calcula a diferença do número de clocks. Tá? É o número de processamentos executados pelo nosso processador. Aí dessa forma a gente consegue descobrir o número de clocks necessários, tá? Para executar o nosso trecho de código. Então nesse link aqui tem um passo a passo lá, uma explicação de como utilizar essa função clock. Tá? Mas aqui também eu já mostro para vocês um exemplo de como medir o tempo de processamento. Tá? Aqui, olha só, no caso a gente vai ter que utilizar a biblioteca time.h e a gente vai ter aqui declarar 2 variáveis do tipo clock_t. Tá? No caso aqui eu estou chamando de tempo inicial e tempo final. E uma variável do tipo double para calcular a diferença. Tá? Então o que eu estou fazendo? Aqui eu estou calculando o número de clocks do meu processador, né, no início, e aqui eu estou calculando no final. Então, entre essas duas instruções, a gente vai colocar a chamada do algoritmo de ordenação, tá? Onde está comentado aqui. Então, nessa linha a gente adiciona o trecho de código que chama a função. Aí o que vai acontecer? Depois a gente calcula o tempo gasto, pegando o tempo final e o tempo inicial, a diferença, né? Multiplica por 1000 aqui para a gente ter o tempo em milissegundos e divide por essa variável aqui, na verdade é uma constante, tá? Clocks por segundo. Isso aqui vai depender de cada computador. Então, se o seu computador, se você mandar imprimir essa constante aqui, ela vai ter um valor diferente do meu, porque essa constante ela vai depender do processador. Tá? Que é a quantidade de clocks que são executados por segundo. E no final a gente imprime aqui o tempo, né, de execução
em milissegundos. Mas a gente tem que entender que esse tempo não é o tempo real. O tempo real do relógio é o tempo de uso do processador, tá? Quantidade de clocks que foram utilizados. Então, dessa forma, vocês conseguem calcular o tempo de uso do processador, tá? Então, eu finalizo por aqui. Espero que vocês consigam e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.